que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15 em diante, diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Os irmãos se assentam. Eu gostaria de pedir a gentileza a quem estiver cuidando do ar aí, dá uma diminuidinha para mim aqui no altar, fazendo um favor. O ar acho que chega com muita força aqui e eu vou me congelando. Muito bom. Queridos irmãos, eu fico feliz, né, quando eu olho para a igreja e eu posso contemplar a face dos nossos queridos irmãos, né, pessoas que são membros da igreja, outros que ainda não são membros, pessoas que estão aqui já há algum tempo, pessoas que estão aqui pela primeira vez, enfim. É sempre uma alegria grande ver os irmãos, ver as pessoas na casa de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque só vem à casa de Deus, só vem à igreja, né, especialmente num domingo, como hoje, pessoas que de fato estejam interessadas nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Eu não consigo pensar em alguém que sai da sua casa num domingo e vem para uma igreja sem qualquer interesse pelas coisas de Deus. Não é possível pensar assim, não é possível acreditar nisso. Não é? Pessoas que não têm interesse pelas coisas espirituais, pelas coisas celestiais, ao contrário. Não é? Até porque eu penso, irmãos, que a igreja, né, não é o melhor lugar para passear, né? Ninguém sai de casa e fala: não tenho o que fazer, vou dar uma passeadinha hoje na igreja, né? Não dá para pensar assim, né? Não é o melhor dos programas, né, vir passear na igreja. Tem tantas outras opções bem mais interessantes para um passeio, para qualquer um que queira passear, e não há pecado nenhum em passear. Amém, irmãos? Amém? Quero que os irmãos entendam bem aquilo que nós estamos falando, né? Não há nenhum pecado em passear. Mas quem sai de casa e vem para a igreja não vem com esse propósito. É isso que alegra o meu coração. Saber que aqui nós estamos num grupo de irmãos, como já tivemos pela manhã, de pessoas que estão interessadas pelas coisas espirituais. Pessoas que estão interessadas pelas coisas eternas. E isso é maravilhoso, não é? Nós aqui nesta igreja, e a grande maioria dos irmãos participaram e acompanharam, nós estamos vindo de uma campanha maravilhosa. Nós estamos vindo de uma campanha poderosa, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, onde no decorrer desses 12 dias apresentamos o nosso projeto de vida ao Senhor, os nossos planos para o ano de 2022, e aquilo que eu sempre disse e gosto de repetir, né, não nossos planos, mas os planos que Deus plantou no nosso coração, né, apresentamos diante de Deus, e Deus falou conosco no decorrer desta campanha de uma forma tremenda, maravilhosa, né, profetizamos, declaramos, conforme o lema da nossa igreja para 2022, o ano de uma nova história, e Deus falou conosco de uma história de bênção, de uma história de prosperidade, de uma história de crescimento,
onde, se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra, onde nós teremos vida e vida com abundância. E eu me lembro ainda, num dos momentos que eu trouxe a palavra aos irmãos, eu disse, de chegarmos ao final deste ano com um saldo bastante positivo. Falamos a respeito de prosperidade, e tudo isso é algo que nós buscamos para este ano de 2022 e cremos que alcançaremos. Amém, irmãos? Cremos que alcançaremos. Mas eu sempre tenho uma preocupação, irmãos, quando nós encerramos uma campanha, a semelhança da campanha que nós fizemos, eu sempre tenho uma preocupação de nós não perdermos o foco daquilo que é a vontade de Deus. É aquilo que eu gosto sempre de chamar de equilíbrio. Não perdermos o equilíbrio. E esse equilíbrio é muito importante, irmãos, para que nós não venhamos a cair a nenhum dos extremos, porque nenhum extremo é saudável. Qualquer extremo, ele é comprometedor, ele é problemático. Aquele extremo, por exemplo, da pessoa que acha que para ser crente, para ser fiel, tem que sofrer, tem que padecer, tem que passar necessidade. Isso aí é um extremo que não ajuda em absolutamente nada. Ao contrário disso. Ao contrário, o Senhor não quer que os seus filhos, o Senhor não quer que o seu povo viva uma vida miserável. Mas também aquele outro extremo, que imagina, por exemplo, que só é abençoado por Deus, só é um cristão de fato, só é um homem de Deus, uma mulher de Deus que vive em santidade, aquele que prospera materialmente e aquele que está bem, aquele também é um extremo venenoso, perigoso. E é esse o cuidado e essa preocupação que eu sempre tenho, de levar os irmãos, levar a igreja do Senhor a um equilíbrio. Deus tem o melhor para nós nesta terra, mas os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. Os nossos olhos têm que estar voltados para o céu. Amém, igreja? E é exatamente pensando nisso e buscando da parte de Deus, do Espírito de Deus, uma palavra, me veio ao coração esse texto, que eu quero aqui, rapidamente fazer uma reflexão com os irmãos. A partir do versículo de número 15, onde nós lemos, é Jesus dizendo o seguinte, Jesus falando aqui agora com os seus discípulos, depois de uma situação, que está nos versículos anteriores, que nós não lemos, você pode fazer isso depois. No versículo 15, Jesus diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos. E eu fui buscar qual é a definição de acautelar. Acautelar é ter cautela. Tenha cautela. E o que é cautela? A definição de cautela é cuidado para evitar maus resultados. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, no texto, e o que o Espírito está dizendo agora para mim e para você, é o seguinte: tenha cuidado, tenha cautela, para que vocês não venham a obter maus resultados. De que forma? Guardando-se da avareza. Então, o Senhor chama a atenção, o Senhor exorta, para que nós tenhamos cuidado para nos guardar, E guardar, a definição aqui para guardar é se afastar, Se afastem da avareza, evite a avareza, não se permitam, não se deem à avareza, prestem atenção, acautelai-vos, tenham cuidado, se guardem da avareza. E o que é avareza? Qual a definição de avareza? Avareza é apego excessivo ao dinheiro para o acumular. Apego excessivo ao dinheiro. Tenham cuidado, não tenham apego excessivo ao dinheiro para acumulá-lo, para que vocês não venham obter mau resultado. Amém, irmãos?
Você percebe que coisa interessante? É que um apego excessivo ao dinheiro, ao invés de trazer benefício, ao invés de trazer bênção, né? Aquele apego para acumular, ao invés de trazer benefício, ele pode produzir e certamente vai produzir um mau resultado na vida daquele que se permitir a essa situação, a avareza. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês tomem cuidado, vocês não se permitam a este apego excessivo. E aí o Senhor completa, né, o versículo dizendo, verso 15: porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. Eu e você, ou qualquer pessoa na terra, pode ser medida pelos homens por aquilo que temos. Amém, irmãos? Amém? É desta forma que normalmente o mundo mede as pessoas, por aquilo que ela tem. Se ela tem uma boa casa, se ela tem um bom carro, se ela tem um bom emprego, se ela tem um bom salário, se ela tem uma posição privilegiada, o mundo nos mede assim. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, e nós pertencemos ao reino do Senhor, e portanto também não somos desse mundo, e portanto ainda que o mundo possa nos medir, o que interessa para mim e para você é a maneira como o Senhor nos mede, é a maneira como o Senhor nos vê. E aqui o texto está dizendo que a vida de qualquer um de nós não é medida, não consiste na abundância daquilo que nós possuímos. Para Deus o mais importante, meu querido irmão e irmã, não é o que temos, mas é o que somos. Amém? Para Deus o importante não é o que temos, mas é o que somos. Isso não tira de nós, conforme o pastor já disse, e portanto nós insistimos na questão do equilíbrio, isso não tira de nós a possibilidade, a oportunidade, dentro da bênção de Deus, ou debaixo da bênção de Deus, da direção de Deus, de sermos pessoas prósperas, de sermos pessoas bem-sucedidas. Não há pecado nisso, amém, igreja? Não há pecado nisso, de forma alguma. Mas isso não significa que, se porventura nós não atingirmos, nós não alcançarmos esta prosperidade que aos olhos dos homens possa nos elevar, isso não significa que nós somos medidos de forma negativa aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus, conforme está escrito, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, mas sim naquilo que ele é. Amém? Que você tenha, que todos nós tenhamos um ano de 2022 de muita prosperidade, de abundância, mas só que mais do que isso, que este ano de 2022 seja um ano em que nós nos aproximemos mais de Deus, em que aos olhos de Deus sejamos de fato considerados como relevantes para o seu reino e para a sua obra, por aquilo que somos e não por aquilo que temos. Amém? Mas diante desta palavra de Jesus aos seus discípulos, ele propõe uma parábola, que acabamos de ler, a partir do verso 16. E aqui ele diz o seguinte: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A herdade, a propriedade, a fazenda de um homem rico tinha produzido com abundância. E é maravilhoso, irmãos, porque eu amo as parábolas de Jesus, eu amo toda a palavra de Deus, mas as parábolas de Jesus, elas são tremendas, quando nós procuramos, irmãos, entender cada detalhe da palavra. Veja bem, nesse versículo, por exemplo, Jesus poderia ter dito o seguinte:
né? A herdade de um homem tinha produzido com abundância. Se Jesus tivesse dito, a herdade de um homem produziu com abundância, nós já teríamos entendido. A herdade de um homem produziu com abundância. Aquele ano a sua lavoura foi altamente produtiva. Mas o texto não diz apenas a herdade de um homem. Ela fala o que, irmãos? A herdade de um homem rico. Será que essa palavra rico está aí por acaso? Será que essa palavra rico não faz nenhum sentido? Será que não tem nenhuma razão de ser? Por que é que o Senhor fez questão, sendo esta uma parábola, não era um fato real, era uma parábola, sendo uma parábola, Jesus poderia ter feito da forma como ele quisesse fazer e como de fato fez. Mas ele fez a parábola dizendo que a herdade de um homem rico. Veja bem, o homem já era rico, diz o texto, e a sua propriedade, ela produz, a sua lavoura naquele ano, produz com abundância. O homem já era rico, o texto está dizendo, e aí a sua produção vai lá em cima. O que isso significa dizer, irmãos? É aquele princípio que a palavra de Deus nos ensina. A quem tem, lhe será dado. Amém? Sim ou não? O texto fala disso. A quem tem, lhe será dado. Agora, eu pergunto para você, lhe será dado de que maneira? Simplesmente vai cair no colo? O camarada já tem, e porque ele já tem, as coisas vão acontecer cada vez melhor e maior. Será que é isso? Nós temos que refletir, irmãos. Nós temos que buscar de Deus direção e orientação, iluminação da palavra que já está revelada, né, para que nós possamos ter entendimento. Se a herdade deste homem rico produziu em abundância, o que é que nós entendemos disso? Que antes dele produzir com abundância, ele semeou com abundância. Sim ou não? Porque ninguém vai colher em abundância se ele também ao mesmo tempo não se dispor a semear com abundância. Porque a medida do que semeamos é a medida que nós colhemos. Amém? Então o homem rico, ele semeou com abundância e, portanto, agora a sua herdade produziu com abundância. E qualquer um entre nós, né, poderia agora simplesmente dizer o seguinte: pastor, mas se esse homem semeou com abundância, se ele plantou com abundância, é porque ele já era rico, ele tinha como de fato plantar em abundância. E se você usar este argumento, eu concordo com você. Você não está errado nesse raciocínio. O homem tinha condições, e porque ele tinha condições, ele semeou com abundância. No entanto, meu querido irmão e irmã, quando nós pensamos também acerca disso, nós chegamos a uma conclusão que ninguém, absolutamente ninguém, tem demais que não precise receber nada. E assim também como ninguém tem de menos que não possa dar nada. Amém, irmãos? Ninguém tem demais ao ponto de dizer, olha, eu já tenho demais, eu tenho tudo, não preciso de mais nada e não preciso de ninguém. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por melhor que seja a condição de qualquer pessoa, não é? Por mais bem sucedida que ela seja, economicamente, financeiramente, enfim, ainda assim você pode ter certeza que ela não tem tudo. Ainda assim você pode ter certeza que ela tem necessidade. E ainda que ela tenha uma condição financeira abastada, que ela possa comprar tudo aquilo que os seus olhos desejarem, tudo aquilo que a sua alma desejar, ainda assim há coisas que o dinheiro não compra. Amém, irmãos? Então, por mais que esta pessoa tenha, de repente, ela precisa de alguém para ouvi-la, ou precisa de uma palavra, ou precisa de um abraço, ou precisa de um aperto de mão, enfim, ninguém vive por si mesmo, ninguém é autossuficiente no sentido de dizer, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu já tenho tudo.
Ninguém tem de mais que não tenha necessidade de receber. Assim como também eu digo, ninguém tem de menos que nunca possa dar absolutamente nada. Não existe isso, irmãos. Aliás, ao contrário, eu tenho observado, e creio que você também tem observado, que justamente nas comunidades mais pobres, justamente nas comunidades mais necessitadas é que existe maior solidariedade. As pessoas vivem ali um estado que aos nossos olhos, aos nossos olhos, sem maldade de ninguém, contra nenhum irmão, contra nenhuma pessoa, mas as pessoas vivem aos nossos olhos numa condição de miséria, e ainda assim eles conseguem semear, ainda assim eles conseguem repartir. Aquela família, que ela tem ali o suficiente para o seu almoço e janta, e depois não tem mais nada, ela só tem para o seu almoço e janta, mas de repente ela fica sabendo que o vizinho do lado não tem nem o almoço, então ela pega da sua janta e fala: nós dois vamos almoçar, se nós vamos jantar não sabemos, mas eu não vou almoçar e jantar e você vai ficar com fome. Os irmãos entendem isso? E os irmãos concordam com isso? Essa não é uma verdade? Então, nós alegarmos que o homem semeou bastante porque ele era rico e que, portanto, nós não temos a mesma condição e não podemos semear nada, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Nós podemos semear e devemos semear, sim, à medida da nossa condição. Agora, o que é interessante quando nós pensamos a respeito da semeadura, que a semeadura ela nunca vai te retornar, ou a colheita ela nunca vai retornar, no mesmo número. Você semeou 100 e vai colher 100, você semeou 10, vai colher 10, não, a palavra de Deus diz que um vai colher a 30, outro vai colher a 60, outro vai colher a 100, então você sempre vai estar colhendo muito mais do que aquilo que você plantou, ainda que seja a 30, que é o menor nível da colheita, ainda que seja a 30, mas você pode colher a 60 e você pode colher a 100, então se hoje você está semeando pouco porque você tem pouco, a hora que você colher a 30 ou a 60 ou a 100, você já vai ter mais para semear, ainda que não seja talvez um grande volume, mas a partir do momento que você semear mais, a tua colheita será maior, e assim proporcionalmente, você vai crescendo e vai semeando, e então pode chegar nesta condição, de semear muito para colher em abundância. E quando nós olhamos para esse versículo, irmãos, nós não vemos nenhum problema em relação a este homem, E propôs de uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Eu quero lhe perguntar, existe algum pecado nisso? Porque a propriedade dele produziu com abundância? Porque a sua colheita este ano foi uma colheita maravilhosa? Tem algum erro nisso? Tem algum pecado? Não, absolutamente nenhum. Amém, igreja? Mas vamos para o versículo seguinte, versículo de número 17, diz assim: e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Verso 18, e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Você analisa esses dois versículos que lemos, 18 e 19, a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, agora ele olha para os seus celeiros, e os seus celeiros não são suficientes para que ele possa armazenar, para que ele possa estocar a sua colheita, e ele então fala consigo mesmo, os meus celeiros são pequenos, e o que eu vou fazer? Eu vou derribar estes celeiros, vou edificar outros maiores, e ali vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Algum problema nisso, irmãos? De forma alguma. É uma coisa racional. É uma coisa racional. Se ele produziu em abundância e os seus celeiros não são suficientes, ele tem que fazer exatamente isto. E isto, inclusive, é um princípio da palavra de Deus. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou toda aquela multidão? Depois que todos comeram fartamente, o Senhor Jesus mandou
recolher os pedaços, aquilo que sobrou, para que nada se perca. Amém, irmãos? Na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, nós temos que observar isso, não é? Para que não haja desperdício. Você imagine, por exemplo, no caso aqui da parábola, este homem, esta herdade que produziu muito, mas os seus celeiros eram pequenos. Se ele não tivesse tido o cuidado, se ele não tivesse tido o zelo, se ele não tivesse tido a preocupação de ampliar os seus celeiros, certamente grande parte daquela produção não teriam de guardar, não teriam de estocar, ele teria perdido aquilo, e isto não se alinha com a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém? A vontade de Deus para conosco, a vontade de Deus para com os homens, não se alinha com perdas, não se alinha com prejuízos. Você se lembra das parábolas descritas em Lucas capítulo 15? A parábola das ovelhas, das 100 ovelhas. O homem tinha 100 ovelhas, de repente, ao contá-las, percebeu que faltava uma. O que ele fez? Só foi uma. Ficaram 99, vamos dormir, vamos descansar, que não tem problema nenhum. Foi assim, irmãos? Não. Opa, eu tinha 100, uma não está aqui. Eu não posso perdê-la, não posso ficar com esse prejuízo. Vou guardar, vou deixar em segurança essas 99 e vou atrás da perdida. E aí depois vem a parábola da dracma, aí depois vem a parábola do filho pródigo, que está tudo na mesma linha, você já sabe. O que eu estou aqui apenas querendo enfatizar, que o coração de Deus, a visão de Deus, a vontade de Deus, não se alinha com perdas, com prejuízos, com desperdícios. E se esse homem não tivesse proposto no seu coração fazer aquilo que está escrito aí no texto, certamente ele teria perdido grande parte da sua colheita, da sua produção. Então, até aqui, irmãos, está tudo bem, até aqui está tudo em ordem, não há nenhum problema nisso. E, aliás, nós devemos aprender com isso, por isso que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Mas aí nós vamos para o verso seguinte, verso de número 19. E no verso de número 19 está dito o seguinte: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. É aqui que está o problema deste homem. Por isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, tenham cuidado, não se permitam a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí ele propõe uma parábola: a herdade de um homem rico produziu muito, produziu em abundância, e ele disse: os meus celeiros são pequenos, o que eu faço? Vou derrubar, vou construir outros, vou guardar tudo, vou armazenar tudo, toda a novidade, toda a colheita, todos os meus bens. Até aí está 100%. Mas no versículo 19 ele diz então: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Aqui já é o primeiro problema. Porque a presunção do homem em imaginar que ele vai viver muitos anos. A palavra de Deus diz que o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Amém, irmãos? Qualquer presunção desta natureza é maligna, diz a própria palavra de Deus. Quem é que garante a mim e a você? Quem é que poderia garantir a este homem desta parábola que ele teria muitos anos? Se ele tivesse dito: ó minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias, ainda assim ele estaria pecando. Amém, irmãos? Ainda assim ele estaria pecando. Mas na sua presunção, quando ele viu toda a sua colheita, toda a abundância daquilo que a sua terra produziu, ele diz aqui: olha, eu tenho agora suficiente para eu parar de trabalhar,
vou viver muitos anos agora só desfrutando, né? O primeiro problema está na sua presunção, porque a nossa vida não está nas nossas mãos. Amém, igreja? A nossa vida não está nas nossas mãos. E eu não preciso falar aqui, porque todos nós conhecemos. Nós somos surpreendidos todos os dias por coisas que a gente nem imaginava. Pessoas jovens, às vezes pessoas cheias de saúde, né, que de repente teve um problema e partiu, né? Pessoas que saíram de repente em um passeio, como nós temos visto, irmãos, não precisamos ficar aqui repetindo tragédias, mas você tem visto. Eu pergunto para você, alguém saiu com o propósito, não, eu vou sair e vou voltar depois num caixão? Só que a presunção do homem tira dele, né, esse equilíbrio, esse raciocínio, essa sensatez, de que a vida não está nas suas mãos, de que a vida está nas mãos de Deus, e é portanto nele que nós temos que depositar toda a nossa confiança, não aquilo que nós somos, naquilo que nós temos ou naquilo que nós produzimos. Por isso aqui, este homem começa a ter problemas. Ele diz, descansa, ó minha alma, porque tens em depósito muitos bens para muitos anos, né? Aí ele diz, descansa. Irmãos, eu tenho no meu coração que não é plano de Deus, preste atenção para que você não entenda errado, não é plano de Deus. Deus não me criou, Deus não criou você. Gostaria que você não saísse daqui aborrecido comigo, mas Deus não criou você para você ter descanso aqui nessa terra, viu? Ô pastor, mas hoje o senhor foi mal então, hein? Não, o meu descanso, o teu descanso está no Senhor, na glória do Senhor. É claro, irmãos, que quando nós estamos falando aqui que nós não fomos criados para o descanso, nós estamos nos referindo mais pontualmente à ociosidade. Nós não fomos criados para a ociosidade. Não estamos falando aqui do descanso necessário, né, para repor as nossas forças, as nossas energias físicas, mentais, que nós fazemos isso todos os dias. Amém, irmãos? Todos os dias nós temos o nosso tempo de descanso, o nosso repouso, né? Não é desse descanso que nós estamos tratando, né? Nem é daquele descanso também que o próprio Senhor estabeleceu com a mesma finalidade, né, que é o descanso semanal, né, que o Senhor criou após ter feito o homem. E isso que é maravilhoso, irmãos, nós entendermos, né, que é o chamado Shabat, descanso, né, que na nossa língua é o sábado, em hebraico, Shabat, descanso. O descanso foi Deus quem criou, irmãos. Esse descanso semanal foi Deus quem criou, não é? Mas nós temos que entender que esse Shabat, esse sábado, esse descanso, né, não é necessariamente um dia da semana, né, como alguns ensinam, que tem que ser guardado, tem que ser respeitado, porque ele é um dia sagrado, é um dia consagrado ao Senhor. O dia consagrado ao Senhor, primeiro consagrado são todos os dias, amém, irmãos? De segunda a domingo, ou de domingo a domingo, todos os dias são do Senhor, todos os dias são consagrados. A gente já tem que partir desse princípio, não é? Mas o sagrado é você ter um dia de descanso, para repor as suas forças, as suas energias, não é? Independente se seja o sábado, domingo ou um dia da semana, não é disso de que trata a palavra de Deus, até porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, o sábado foi criado por conta do homem, não o homem por conta do sábado. Não é? E por isso eu disse que Deus, ele só criou o Shabat, ele só criou o descanso depois que ele tinha feito o homem. Então depois que ele fez o homem, ele diz, esse homem precisa de um dia de descanso. Então no sétimo dia ele descansou. O Senhor não fez primeiro o sétimo dia, o sábado, e diz, eu criei um dia santo, eu criei um dia especial, e eu preciso de alguém agora para venerar esse dia. E aí então eu vou criar o homem, porque o homem vai venerar o sábado. Está errado. O sábado foi criado depois do homem, para descanso do homem.
E, portanto, irmãos, esse descanso que o pastor está dizendo, de todos os dias, de uma vez por semana, aqueles que podem ter uma férias, enfim, assim por diante. Esse é o descanso normal que todo ser humano necessita. Mas esse descanso de que está aqui, é aquele descanso de que daqui para frente eu não preciso fazer mais nada. Daqui para frente eu vou só descansar, e ele vai mais, ele é bom. Ele diz: come, bebe e folga. Come e bebe e se alegra. Você produziu tudo, você conquistou tudo, você já tem tudo, você agora só tem que desfrutar, você só tem que gozar, descansar, comer, beber e se alegrar. Queridos irmãos, infelizmente, há aqueles que podem pensar desta forma, não entre nós, é claro. Mas de repente tem aqueles que podem ter esse sonho, almejar um dia chegar nesta condição. Mas para nós, os filhos de Deus, é diferente, porque nós pertencemos a um outro reino, e conforme o pastor já disse agora há pouco aqui, e dentro deste reino, que é o reino de Deus, que eu e você pertencemos, nós entendemos qual é a direção, o que é que Deus tem para nós. Eu gostaria que colocasse para nós Romanos capítulo 14, versículo de número 17. Romanos 14, 17, você vai entender aqui, como é que Deus, o que é que Deus estabeleceu para aqueles que estão no seu reino. O texto vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Segura esse versículo. Então, essa ideia de você alcançar tudo, para descansar, para dizer à sua alma: come, bebe e folga, come, bebe e se alegra, não se alinha, não se harmoniza com o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Amém, igreja? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? O próprio Espírito Santo nos fala através de Paulo, O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Não é a alegria porque eu estou comendo e bebendo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Infelizmente, irmãos, há aqueles, e a gente sabe disso, o mundo vive assim, que para se alegrar, às vezes precisa de uma dose, Mas aí a palavra de Deus não está falando disso, está falando de alegria no Espírito Santo. Não é a alegria produzida por uma dose, não é a alegria produzida por uma latinha, não é a alegria produzida por uma garrafa, e aí nós vamos aumentando, Produzida por 1 litro, por um garrafão, e aí por diante. Mas por quê? Não, para ficar mais alegre. A alegria do crente, ela tem que ser produzida pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém, irmãos? Essa é a nossa alegria. A alegria que o Senhor nos dá. Não é uma alegria produzida por qualquer substância entorpecente que vai me deixar mais alegre. Eu preciso ficar mais alegre. Uns ficam mais alegres, outros ficam mais valentes, outros ficam mais xarope, mas não é por aí. Amém, igreja? Mas a palavra de Deus, ela diz que o reino dos céus, ele é justiça, ele é paz, e ele é alegria no Espírito Santo. Nós vamos ainda falarmos a respeito disso, mas vamos voltar lá em Lucas capítulo 12, versículo de número 20 agora. Vamos ver o que diz. Lucas 12, verso 20. Os irmãos todos estão entendendo a parábola. O homem produziu, o homem recolheu, depois de tudo ele disse: descansa agora minha alma, tens em abundância o que precisa para muitos anos, descansa, come, bebe, se alegra,
Mas aí o texto, a parábola de Jesus continua dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Veja bem, você trabalhou, você produziu, né, você recolheu nos teus celeiros, só que você perdeu o foco. Você perdeu o foco, porque agora, diante de tudo aquilo que lhe foi permitido, você simplesmente acha que você pode ficar ocioso, que isso que Deus permitiu chegar até você não tem um outro fim, não tem um outro propósito, não tem uma outra finalidade, senão aquela de fazer com que você venha descansar, comer, beber e se alegrar. Você é louco, dentro da parábola aqui, você é louco, você é insensato, porque ainda esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, meu querido irmão e irmã, preste atenção. Quando Deus coloca algo nas nossas mãos, quando Deus nos abençoa, e não importa a medida em que nós estamos sendo abençoados, porque o pastor disse há pouco aqui, né, ninguém tem tão pouco que não possa repartir. E quando vier algo na nossa mão, né, que nós tenhamos condições de fato de repartirmos, então nós devemos perguntar ao Senhor, né, Senhor, o que é que o Senhor deseja? Né, o que é que o Senhor quer que eu faça? É aí que a palavra de Deus, né, voltando lá, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Justiça. Eu falei há pouco ainda, irmãos, a respeito das comunidades pobres, carentes, que existe solidariedade, né? Nós temos que entender isso, que Deus não está colocando nada nas nossas mãos, excedente, simplesmente para que nós sejamos avarentos e fiquemos acumulando, mas que nós possamos dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu haja? Essa é a justiça de que fala a palavra de Deus, e foi por falta dessa justiça, queridos irmãos, né, ou por estes atos de injustiça cometido pelo povo de Israel, pela nação de Israel, pelos judeus, né, alinhado ou somado à sua idolatria, foi que os levou ao cativeiro, né, para o povo de Israel, o cativeiro dos assírios, para o povo judeu, para o cativeiro babilônico. E a palavra de Deus é clara, né, quando deixa de olhar para o órfão, quando deixa de olhar para a viúva, quando deixa de olhar para o estrangeiro, quando deixa de praticar a justiça, Deus não está neste negócio. A pessoa perdeu o foco. Amém, igreja? Por isso que nós temos que pedir a Deus, e sempre que for possível nós devemos estender as mãos às pessoas que estão precisando, estender as mãos aos pastores, aos missionários, às obras que estão carecendo de uma ajuda, de um auxílio, né? E nós costumamos fazer isso aqui, irmãos, porque nós entendemos que o reino de Deus não é um acúmulo de bens, mas o reino de Deus é um compartilhar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Amém, igreja? Amém? Por isso que eu volto ao início da mensagem e que eu me preocupo muito com essa questão do equilíbrio, que nós possamos ganhar e ganhar muito, mas não ganhar para acumular, ganhar para fazer justiça, para ver aquele menos favorecido de alguma forma ser ajudado, ser abençoado por nós, né? Dentro do próprio padrão estabelecido pela palavra de Deus. Dentro do próprio padrão estabelecido e aquilo que já foi dito, né? E eu fico repetindo muitas vezes, porque o meu desejo é que entre isso dentro do teu coração. O Senhor Jesus Cristo disse, se você tem 2 capas e o teu irmão não tem nenhuma, dê uma para ele. Se você tem 2 túnicas e o teu irmão não tem nenhuma, dê uma para ele. Você não precisa ficar com 2, se o outro está sem nenhuma. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus também não disse, olha, se você tem uma túnica e o teu irmão não tiver nenhuma, tire a tua e dê para o teu irmão, porque não vai dar, não vai resolver o problema. Você vai cobrir a nudez dele, mas você vai ficar nu. Então não é assim que as coisas funcionam. Ninguém está falando, ninguém está pedindo para você fazer além daquilo que você pode. Amém, igreja? Dentro daquilo que lhe é possível.
dentro daquilo que Deus lhe dá, dentro daquilo que Deus lhe permite, e na direção de Deus. Na direção de Deus. Não é o pastor que tem que dirigir o que você tem que fazer, é você com Deus, é você e o Espírito Santo, né? É você entender o que Deus está falando. Pode vir do altar? Pode vir do altar, mas não precisa necessariamente vir do altar. Amém, igreja? Pastor não é dirigente da vida de ninguém não, irmãos. Viu? Nós não estamos aqui com uma rédea na mão, levando o povo onde nós queremos. Eu sou um pregador da palavra, e que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que Deus fala com você. E eu tenho certeza que Deus fala quando você se dispõe a ouvir a voz de Deus. Amém? Então, não precisa ir além daquilo que você pode, mas também nunca fique aquém daquilo que você pode. Nunca fique aquém. Se você pode fazer, faça. Faça para o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Né? O reino de Deus não é você ter o suficiente para dizer, não preciso mais trabalhar. Né? Agora é comer, beber e se alegrar. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas antes de tudo, a palavra de Deus diz, o reino de Deus, ela é justiça, ele é justiça. Volta lá para mim, Romanos 14, 17, é isto? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é antes de tudo o que, irmãos? Justiça. E essa justiça, ela produz a paz. Você consegue perceber isso? Poxa vida, irmãos, não tem coisa mais gostosa do que você terminar um dia, você falar, poxa Deus, graças a Deus, consegui viver a tua vontade hoje. Fiz o que era reto aos teus olhos. Não importa aqui, irmãos, estamos falando de uma forma geral. Né? Aquilo ali vai produzir paz. Você coloca a cabeça no travesseiro feliz, agradecido a Deus. Agora, e se de repente, irmãos, você sabia que você podia ter feito alguma coisa e não fez? Você é conhecedor da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Ele peca. Amém, irmãos? Ele peca. Se você pode fazer, se você sabe qual é o bem a fazer, e você não faz, você peca. E eu pergunto para você, irmãos, quem não faz o bem que sabe que deve fazer, ele consegue ter paz na sua alma, no seu coração? Sem praticar a justiça estabelecida por Deus, alguém consegue ter paz? Não. Por isso que o reino de Deus, antes de tudo, ele é justiça. E essa justiça produz a paz. E essa paz no nosso coração, ela vai trazer para nós a alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Isso é tremendo, irmãos. E por que é que eu estou falando isso hoje para vocês? Porque vocês, nós que estamos aqui, você que está conosco nesta live, nós fazemos parte do reino de Deus. O meu reino não é desse mundo, disse o Senhor Jesus. Se o mundo vos aborrece, saiba que antes de vocês ele aborreceu a mim, viu? Porque nós não nos alinhamos com o pensamento humano, mundano, carnal, natural. E é por isso que esta mensagem é pregada para um povo que se dispõe, numa noite de domingo, deixar qualquer outro programa para sentar-se no banco de uma igreja ou para estar em frente a um aparelho de televisão ou celular, computador, não importa, participando deste culto. É para este povo, é um povo diferenciado, é um povo especial, é um povo zeloso de boas obras, é um povo que quer viver e ser a diferença em cima desta terra. Se você pensar em buscar a Deus apenas para acumular bens, apenas para prosperar, para o teu conforto, para o teu descanso, para você gozar os teus dias, você se igualou ao mundo. E o que a palavra de Deus nos diz através de Paulo, escrevendo ainda aos Romanos? Não vos conformeis com este mundo. O que é não vos conformeis? É não se torne conformes. Não sejam iguais, mas antes transformai-vos
Transformar de que maneira, irmãos? Pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Então, quando eu passo a ter o entendimento, de que Deus, Ele coloca condições na minha mão, que você entende que Deus coloca condições na tua mão, que não é para nós acumularmos, nós estamos então vivendo aquilo que Jesus Cristo disse: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. E aí nós vivemos a vontade de Deus. E termina, e eu já estou encerrando, é claro, termina dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aquele que acumula, ele ajunta para si tesouros, mas ele não é rico para com Deus. Aliás, como diz a carta do Senhor à igreja de Laodiceia, a 7ª carta da igreja do Apocalipse, dizes que é rico, rico sou, e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz: és pobre, miserável, cego e nu. Amém, irmãos? Aquele que pensa que porque tem, mas não pratica a justiça, não faz aquilo que é a vontade de Deus, pode até ser visto como rico e bem-sucedido aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouros provado, colírio, para curar os teus olhos, para que você possa a enxergar de uma forma correta. Amém, irmãos? É assim que nós temos que entender, Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Só finalizando, lembrando ainda o que diz ali no livro do Apocalipse, onde diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém, irmãos? O que vai nos acompanhar são as nossas obras, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, é a forma como nós vivemos aqui, este tempo, conforme o pastor disse ao início, buscando ser agradável aos olhos do Senhor. O Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, Senhor, mas por que isso? Nós te vimos, Senhor, nas nossas ruas, nós pregamos a tua palavra, em teu nome nós curamos enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor falar: não, tive nu, não me cobriste, tive fome, não deste comer, tive sede, não deste beber, estive preso, não me visitaste. Senhor, mas quando nós tivemos dessa condição e não fizemos isso para o Senhor, quando deixaste de fazer para um dos meus pequeninos irmãos, a mim não fizeste. Mas vinde vocês, bem-aventurados, para o reino que vos está preparado, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me cobriste, estive preso, me visitaste. Senhor, mas quando aconteceu isso e nós fizemos? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Amém, igreja? Nossa vida tem que ser vivida desta forma. A que medida? À medida que o Espírito Santo falar com você. Amém? Não é o pastor que dirige a tua vida, não é o homem que dirige a tua vida, não é o homem que dirige a nossa vida. Sabe, irmãos, eu recrimino diante de Deus, eu recrimino essa manipulação que existe em alguns lugares, fazendo com que as pessoas entreguem até aquilo que ela não tem, em benefício da instituição. Não é do reino de Deus, muitas vezes é da instituição. Eu recrimino isso. Eu acho que ninguém tem direito de manipular a fé de ninguém. Mas todo homem de Deus e toda mulher de Deus que quer viver a vontade de Deus tem que ser sensível à voz do Espírito Santo e obediente à voz do Espírito Santo. Se essa palavra de alguma forma falou contigo, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos falar com Deus, dizer: Senhor, me leve ao centro da tua vontade.
né? Você talvez não seja, eu não sou, como aquele homem rico da parábola, que produziu a sua herdade abundantemente. Mas eu tenho certeza que todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Todos nós podemos fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E temos feito, e vamos continuar fazendo, não é? E eu tenho certeza que, à medida em que nós vamos semeando, nós vamos colhendo. E à medida em que a nossa colheita aumenta, nós semeamos mais. E a colheita aumenta. E nós vamos praticando a justiça. Vamos trazendo a paz do Senhor para dentro do nosso coração. E a alegria que é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu pude compartilhar com a Tua igreja neste dia. Eterno Deus, nos leve ao centro da Tua vontade. Ó Pai Santo, o Senhor conhece as nossas fragilidades, mas eu sei que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia do Senhor. Faça, meu Deus, de cada um de nós, os Teus filhos, homens e mulheres que realmente agradem aos Teus olhos, que nós possamos viver, Senhor, a justiça que o Senhor requer daqueles que são Seus, que nós possamos viver a justiça daqueles que pertencem ao Teu reino, porquanto a Tua palavra diz que o Teu reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Deus, que nós sejamos cautelosos, Senhor, para que nós não venhamos, ó Pai, nos apegar, querido Deus, às coisas deste mundo, às coisas desta terra, ó Deus, que nós não sejamos acumuladores, querido Deus, mas que nós possamos compartilhar, que nós possamos repartir, Senhor, que nós possamos viver a Tua vontade, segundo o Teu poder e graça, Senhor, que a obra do Teu Espírito Santo seja realizada em cada vida, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.